Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. O Wesley vai ser vendido? Sim ou não? O Corinthians tem realmente proposta para vender o jogador? Vai vender o jogador na janela do meio do ano? Sim ou não? Eu conto tudo para você agora no Sereto News. E o Rubão caiu atirando, hein? O Rubão saiu do Corinthians, saiu da diretoria de futebol, dizendo tudo o que gostaria de dizer, falando alto. Saiu atirando. Eu conto também para você o que disse o ex-diretor de futebol do Corinthians e falo da escalação do Timão, que vai pegar a equipe do Fortaleza neste sábado às 9 da noite na Neoquímica Arena. É isso aí, Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção. Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, é de graça. Você não paga nada, inscreva-se no canal e se torne o youtuber espectador mais bem informado da internet. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. É apenas um clique para você, mas para a gente faz muito a diferença. Então deixe o seu like. E deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários aqui no canal do Sereto. Você tem vez, você tem voz, você tem opinião. Em nome de Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Sereto é o Aposta Ganha. Pois é, e no Aposta Ganha é assim, você faz o cadastro com o meu link e você ganha até R$200 de bônus na primeira aposta. Faça o cadastro com o meu link que está no QR Code e também no comentário fixado do vídeo, e você ganha até R$200 de bônus na primeira aposta. A Aposta Ganha, mas aposte com responsabilidade, porque o site é para maiores de 18 anos de idade. Muito bem, vamos às informações do Corinthians. As informações do Corinthians que pega a equipe do Fortaleza neste sábado às 9 da noite no estádio da Neoquímica Arena em Itaquera. O jogo mudou de horário, o jogo seria às 4 da tarde, passou a ser às 9 da noite em Itaquera, portanto, não perca o horário, torcedor corintiano. Sabadão à noite, embalos de sábado à noite. E a possibilidade da escalação do técnico Antônio Oliveira. O técnico Antônio Oliveira deve manter a mesma base que jogou contra a equipe do América. É claro que vai retornar alguns titulares, vão retornar alguns titulares, né? Seria a mesma base do time que jogou contra o Fluminense, na verdade, porque o Antônio Oliveira mesmo não esteve presente contra o América, esteve suspenso, ele retorna de suspensão. Outro que retorna de suspensão, e aí a principal novidade do time do Corinthians é o Rodrigo Garro. Rodrigo Garro retorna de suspensão e entra no lugar do Paulinho. Paulinho sai do time para a entrada do Rodrigo Garro. O Carlos Miguel vai começar jogando pela terceira vez seguida. Pelo terceiro jogo seguido, o Carlos Miguel será o goleiro do Corinthians, no lugar do Cássio, que mais uma vez vai ficar no banco de reservas. Portanto, o provável time do Corinthians para enfrentar a equipe do Fortaleza é de Carlos Miguel, o lateral direito, o Fagner, o Félix Torres, o Kaká e também o Hugo, o Ranielli, o Breno Bidon e o Rodrigo Garro. No ataque, o Romero, o Mosquito e também o Wesley. Esse é o provável time do Corinthians para enfrentar a equipe do Fortaleza, do técnico Vojvoda. O Corinthians que tenta a terceira vitória seguida na competição, não, a terceira vitória seguida, né? Venceu o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, venceu o América pela Copa do Brasil e o Corinthians tenta, portanto, a terceira vitória seguida para espantar de vez a crise pelos lados do Parque São Jorge. Se houve uma ameaça de crise e existe uma crise nos bastidores, né? Os bastidores do Corinthians estão fervendo, os bastidores do Corinthians estão efervescendo, pelo menos no que diz respeito ao time dentro de campo. O Corinthians conseguiu um pouco de tranquilidade, o Corinthians conseguiu um pouco de paz. Presente no time titular estará mais uma vez o atacante Wesley. E aí, Wesley que vem arrebentando no Corinthians, vem arrebentando, tem sido o principal jogador do time do Corinthians, né? Tem feito a diferença.
Foi assim contra o Fluminense, foi assim contra o América, tem feito a diferença no drible. Vai para cima deles, Wesley! Vai para cima deles, Wesley! E aí, o Wesley vai ser vendido no meio do ano ou não? Esta é uma pergunta que todo corintiano se faz e o corintiano já está preocupado. O Corinthians já tem uma proposta de 100 milhões de reais para vender o Wesley. Esta proposta é do West Ham da Inglaterra. E o West Ham da Inglaterra deve aumentar esta proposta. E outras propostas devem pintar agora no meio do ano. Vai ser difícil segurar o atacante. O Corinthians tem 70% dos direitos econômicos do jogador. 30% pertence a empresários. E o Augusto Melo, presidente do Corinthians, já disse que se tiver uma proposta justa, ele vende o jogador, ele pode vender o jogador se a proposta for honesta, se a proposta for justa, se a proposta for alta. Ele já mudou um pouco o discurso, ele dizia antes que não venderia o jogador de jeito nenhum. Agora já está dizendo que vai vender o que pode vender o jogador caso surja uma proposta interessante. Então já tem uma proposta de 15 milhões de euros do West Ham da Inglaterra. Se pintar uma proposta de 30 milhões de euros, é muito provável que o Corinthians não vá segurar o Wesley e que vai acabar vendendo o Wesley para o futebol inglês ou, enfim, para quem quiser contratar o Wesley aí no meio do ano. É um jogador que chama muito a atenção dos clubes europeus e que dificilmente o Corinthians, que não tem dinheiro, vai conseguir segurar a onda. Então, 15 milhões de euros já tem a proposta. O Corinthians recusou esta proposta, mas se dobrar a proposta para 30 milhões de euros, aí dificilmente o Corinthians vai segurar o Wesley e vai acabar vendendo o jogador. Tomara isso não aconteça, tomara o Wesley continue jogando no Corinthians por mais tempo, tomara que o Wesley continue no Corinthians pelo menos até o final da temporada, porque se perder o Wesley, o Corinthians vai ter que contratar outro jogador para a posição, e o Corinthians já precisa contratar mais jogadores para outras posições, né? Na ponta esquerda, o Corinthians está bem servido. Bom, quero falar de novo desta novela envolvendo o Rubão e o presidente do Corinthians, o Augusto Melo. O Rubão, que deixou o Corinthians ontem, não é mais o diretor de futebol do Corinthians, e ele saiu atirando. Hoje, nas redes sociais, ele acabou se manifestando e disse algumas coisas em relação à saída dele do Corinthians, né? Sobre o diretor de futebol do Corinthians, foi destituído do cargo ontem e se manifestou pelas redes sociais. Falou sobre as cobranças que fez, sobre algumas questões envolvendo a atual gestão, como sobre a comissão de 25 milhões do patrocínio da Vai de Bet, a permuta dos colchões e a possível volta do time sub-23, além da resistência do clube em ter um CEO. Olha, o Rubão tocou em assuntos importantes neste post que ele colocou nas redes sociais, falando que fez cobranças a respeito da comissão de 25 milhões de reais do patrocínio da Vai de Bet, da permuta dos colchões e da possível volta do time sub-23, e a resistência do clube em ter um CEO. Segundo ele, tais cobranças devem ter desagradado algumas pessoas dentro do clube, o que teria sido motivo para sua saída. O Rubão, portanto, pegando pesado, pegando firme contra o Augusto Melo, agora na sua saída como diretor de futebol, né? Mais capítulos devem render mais, essa novela ainda deve render mais capítulos, os bastidores do Corinthians ainda devem esquentar muito mais no que diz respeito a esta novela envolvendo os bastidores corintianos. Bom, e a Justiça de São Paulo mandou notificar o Corinthians para pagar R$1.800.000 ao meia Juliano. O Juliano, que hoje está no Santos, cobrou o Corinthians na Justiça por 8 meses atrasados de direitos de imagem, ganhou na Justiça o direito de receber R$1.800.000. Então é mais uma dívida que o Corinthians tem, mais uma dívida que o Corinthians vai ter que pagar com o ex-jogador do clube, né? No caso, o Juliano, que jogou até o ano passado no Sport Clube Corinthians Paulista e agora está vestindo a camisa do Corinthians.
Muito bem. Faça sua inscrição no canal do Cereto, inscreva-se no canal do Cereto. Estas são as principais notícias de hoje no Esporte Clube Corinthians Paulista. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário, me segue nas redes sociais, seja sócio do clube de membros do canal, porque assim você pode fazer parte do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto e pode ter prioridade nas lives aqui do canal, tá certo? E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau!